Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar de um assunto que é muito importante para todas as mães, acho que principalmente para as mães de primeira viagem, que passam por isso pela primeira vez, é algo um pouco diferente, você está acostumado somente com uma coisa e de repente isso surge, de repente chega essa hora. E o assunto que eu vou falar hoje é sobre a introdução alimentar. A gente está acostumado somente com o peito, com a amamentação, ou no meu caso, como eu não conseguia amamentar, com a mamadeira. Então eu estava acostumada ali a medir sempre aquela mamadeira de 3 em 3 horas, ou de 4 em 4 horas, de 2 em 2 horas, dependia da fase que ele estava e tinha uma medida certa. Então, para mim, eu já estava acostumada com aquela rotina, todas as refeições era só a mamadeira e era bem simples. E aí do nada você começa a introduzir um alimento novo, que é uma textura nova, um cheiro novo, um sabor novo para aquele neném que está acostumado somente com leite e para você que também está acostumada com leite e assim não introduziu esse alimento ainda e você vai ter que aprender o horário desse alimento, que no começo pode ser uma vez ao dia, 2 vezes ao dia. E depois você vai ter que aprender também a quantidade. Aí reduzindo o leite, conforme vai aumentando o alimento. E isso para mim assim foi um pouco difícil, sabe? No começo, a questão também da quantidade, do horário, de quando dá o alimento e de quando dá a mamadeira. Então eu queria compartilhar com vocês um pouco como foi a introdução alimentar do Samuel. Eu lembro que uma de vocês inscritas aqui no canal já me pediu uma vez para falar sobre a introdução alimentar. Eu não lembro quem foi, não tô lembrando o nome agora, mas eu ainda lembro do seu pedido, eu anotei e hoje eu vim aqui para gravar esse vídeo falando sobre isso. Quando eu comecei a introdução alimentar do Samuel, eu fiquei bem dividida entre modo Estados Unidos e 2 modo Brasil, porque é bem diferente a introdução alimentar, mas eu acabei seguindo o modo Brasil na maior parte, porque minha mãe é pediatra e minha tia é pediatra, então eu ligava para elas com frequência para tirar dúvidas sobre a introdução alimentar. Nós não escolhemos o BLW, nós fomos pelo método tradicional, porque é o método mais conhecido pelas minhas tias, era o método que eu conhecia. Eu não tinha ouvido falar ainda do BLW e não faz muito o meu estilo. Não vou entrar em detalhes porque é uma questão de opinião, é uma questão de preferência, mas eu fui pelo método tradicional. E a primeira vez que eu dei fruta ao Samuel foi banana. E eu comecei com fruta, né? Porque você pode escolher o vegetal ou a fruta. E muitas pessoas dizem que é melhor não começar com fruta, porque o neném já tem uma preferência natural por coisas mais doces. E se você começar pela fruta, aí é que ele vai preferir mais ainda o doce. Mas a minha mãe disse que eu podia sim começar pela fruta e a minha pediatra daqui também disse sim que eu podia começar pela fruta, que isso era só coisas que as pessoas diziam, mas que não tinha nada cientificamente provado, pelo que eu me lembro, tá, gente? Então eu lembro que eu comecei pela fruta, por quê? E pela banana, por quê? Porque a banana é uma fruta que você simplesmente tem que amassar, só isso. Ela fica molinha, fica pastosinha e fica assim fácil de engolir. Não é tipo a maçã quando você raspa que fica uns pedacinhos. Então, como era a primeira vez que ele estava sendo introduzido a esse alimento, eu preferi uma coisa mais fácil, com a textura mais leve, né? Mais pastosa mesmo, para ele conseguir engolir facilmente. E escolhi também porque é uma fruta de sabor assim mais, acho que mais delicado, né? Por exemplo, o morango ou o abacaxi são frutas de um sabor mais forte. Então, a banana é uma fruta de sabor mais delicado. Eu achei que era algo menos diferente para ele começar
a ser introduzido. Então eu comecei pela banana por isso. Depois a gente introduziu a maçã, mas assim, eu morrendo de medo daqueles pedacinhos dele engasgar. Então tem todo esse medo também. Eu tava sozinha em casa, ele ficou... Aí eu, nossa, meu Deus do céu, e agora, né? O que vai acontecer e tal? Mas às vezes prende um pouquinho, mas eles mesmos soltam, assim, não é nada de engasgo. Então, quando isso acontecer, não se desespere. Só é realmente um engasgo quando eles não conseguem chorar ou não conseguem respirar. Se você tá vendo que ele não tá respirando, aí realmente é um engasgo. Mas se, né, ele só fizer assim, é porque prendeu o alimento, mas ele mesmo tá conseguindo colocar para fora. Mas fique sempre atenta a isso, porque em caso de engasgo é muito importante ligar para a emergência ou para alguém que sabe o que fazer para lhe instruir, porque, lógico, é muito perigoso, a gente sabe disso, mas fique tranquila. Outra coisa nós começamos com as frutas e assim veio essa dificuldade, né? A questão da quantidade, quanto de fruta dá. E eu lembro até no começo que uma vez eu chorei porque eu tinha dado uma fruta e logo depois eu dei a mamadeira e foi muita comida, ele colocou um pouquinho pra fora. Assim, foi pouquinho, sabe? Não vomitou, não foi nada absurdo não, mas eu lembro que eu fiquei bem triste porque eu me senti culpada, porque ele colocou esse pouquinho pra fora. Mas, gente, vocês também estão aprendendo, nós estamos aprendendo, né? Não é uma introdução só para ele, é uma introdução para nós também, de algo novo na maternidade, um alimento que ele ainda não comia, uma rotina nova que você vai ter que aprender. Então não se sinta culpada caso alguma coisa assim acontecer, tá? É só a gente ir tomando mais cuidado e se adaptando melhor. Eu comecei então a afastar um pouco mais a mamadeira, né? Eu dava uma mamadeira, depois eu dava uma fruta, depois eu esperava mais um tempo para dar a mamadeira. E aos poucos eu fui aprendendo o quanto que ele aceitava, né? O quanto que ele comia e que ele, assim, não ficava cheio demais, né? Você, quando o neném já não tá aguentando mais, você percebe que ele já perde o interesse, que ele já vai virando a cara, que ele fecha a boca. Então você vai vendo esses sinais. Depois eu fui introduzindo outras frutas, como eu disse, a maçã, a pera. Eu dava mais frutas molinhas, né? Que você pode amassar, que você podia raspar. Eu dava também, quando ele começou a ir para a creche, eu dava também muito a maçã de uma maneira que eles dão aqui, que chama apple sauce, tipo molho de maçã. Eu cozinhava a maçã e depois eu batia ela com um pouquinho da água do cozimento. E aí ficava tipo uma papinha mole de maçã. Eu fazia também isso porque no começo, inclusive quando eu comecei a dar legumes, eu batia assim, tá? A minha mãe disse que não era para bater, minha tia também não, porque você tem que estimular a mastigação. Mas eu tenho a minha opinião pessoal e eu batia assim no começo os vegetais porque eu achava que era algo muito novo para ele, para eu, além de introduzir um novo sabor, eu introduzi uma textura muito diferente, que seria amassado. Então no começo eu batia assim até ele se acostumar com o gosto, até ele se acostumar com essa nova forma de alimentação. Não passei muito tempo batendo, tá? Logo que ele já engolia bem, logo que ele já aceitava bem, eu já comecei a amassar. E aí ficava aqueles, assim, não pedaços ainda, mas ficava mais grosso a consistência. E eu cozinhava tudo na água, com pouca água, apenas para cobrir os legumes. E no final eu amassava com um pouco daquela água de cozimento também, que inclusive é bom, porque quando você cozinha os legumes na água, os nutrientes dos legumes, as vitaminas dos legumes também vão para a água. Então também é bom que você aproveite aquela água, não adicione uma nova água e amasse. Use aquela água que está cheia de nutrientes e vitaminas e amasse junto com os legumes. E foi assim que eu comecei a fazer. Aí depois que eu comecei a amassar os legumes, eu comecei a bater a carne. Quando eu comecei a dar carne, eu batia só a carne e misturava nesses legumes amassados. Quando ele se acostumou com essa nova consistência de legumes amassados e a carne batida, que ficavam uns pedacinhos, aí eu comecei a cortar a carne em pedaços pequenos e desfiar.
E aí ele foi se acostumando a essa nova textura. Então eu fui gradativamente introduzindo de uma textura mais líquida, um pastoso mais mole, para um pastoso mais consistente, para um pastoso com pedaços. É assim que eles também fazem aqui nos Estados Unidos. Eles começam batendo, depois eles amassam, depois eles introduzem os pedaços. Eles não já indicam de primeira para você dar pedaços ou para você dar amassado. Eles fazem isso de uma evolução bem gradativa. Então, quanto a isso, quanto a essa maneira, eu segui o modelo aqui dos Estados Unidos e eu não me arrependo, porque eu acho que ele aceitou muito bem cada fase e que ele foi aprendendo gradativamente. Porque eu acho que quando você introduz algo novo de uma maneira muito brusca, pode fazer com que a criança não aceite bem. Então, eu fui bem gradativamente para que ele aceitasse bem. Assim, essa é a minha opinião, isso é o que eu fiz e deu super certo. O Samuel come de tudo hoje, ele come todo tipo de fruta, come todo tipo de legume, come todo tipo de sopa, todo tipo de almoço, tudo que eu der para ele, ele come. Eu vou dizer duas coisas que ele não comeu bem, que foi abacate. Eu já até falei em outros vídeos, que foram abacate puro. Ele não gostou, porque abacate puro também ninguém merece. Só que eles dão aqui nos Estados Unidos, então também quis introduzir. Mas não foi uma boa experiência, ele não gostou. E outra coisa que... Ele já tá ali me chamando, eu já tô indo lá. E outra coisa que ele também não gostou foi um purê de abóbora que eu fiz, só que eu não temperei. Mas eu temperava todas as papinhas para que tivesse um sabor agradável, para que ele pudesse comer bem. Hoje é que ele já come em pedaços e tudo mais, então às vezes eu não tempero. Tomate eu não tempero e ele come tranquilamente. Outra dica que eu já ia esquecendo é uma dica muito importante que inclusive eu lembro que eu ajudei uma das minhas leitoras nessa época, que foi quando você estiver introduzindo os alimentos ao seu filho, procure uma hora que ele esteja tranquilo, que ele não esteja morrendo de fome e que ele não esteja morrendo de sono, que ele esteja de bom humor, porque isso também é uma chave para que eles recebam bem essa novidade. Eu tenho certeza que se você estiver chateado e de mau humor, você não vai querer provar algo novo, não vai querer uma novidade. Você tem que estar de bom humor. Então, é isso que eu queria falar para vocês. Foi assim que foi a nossa introdução alimentar, de uma maneira gradativa. Eu espero que ajude vocês, quem está com dúvida, quem está passando por essa situação ou quem vai começar agora. Espero que ele ajude nas suas decisões, que ele ajude a introduzir isso de uma maneira tranquila, de uma maneira simples para o seu filho. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se sim, por favor, dá aí uma curtida, compartilha com alguém que você sabe que está passando por essa fase da introdução alimentar. Espero que ajude vocês. Um grande beijo e me siga nas redes sociais que vão aparecer aqui agora.